Então, bom dia, pessoal. Primeiro, queria iniciar falando da minha felicidade de estar aqui hoje, no estado do Paraná, em Curitiba, mais especificamente, não só entre o movimento grevista, que está colocado sobre os servidores federais há mais de 2 meses, mas também no estado do Fora Beto Richa, né? Eu sou professora da rede estadual lá do Rio Grande do Sul, e lá o nosso grande objetivo agora no dia 18, numa Assembleia Unificada do conjunto dos servidores, é construir uma greve geral e transformar o Rio Grande do Sul no Paraná. Então, a luta de vocês, que foi feita aqui no estado, ela é de grande inspiração para todos aqueles que estão se colocando em luta e enfrentando os governos estaduais e também os governos federais. Então, estou muito feliz de estar aqui hoje. Segundo, acho que as nossas falas aqui, elas são uma complementação, né? Então, não só aqui a gente quer discutir o quanto a opressão tem a ver com o problema da exploração, mas o quanto também a combinação das opressões ela é maléfica. E tentar entender por que fazer esse debate hoje aqui. Não tem chance de ter alguma vitória a médio, a curto prazo, se a gente não compreende as diferenças que existem entre nós. Não há como ter unidade na nossa classe se a gente não dá visibilidade para aquilo que cada um sofre. E sobre o racismo, especificamente, eu queria começar por aí, no Brasil, mais especificamente, existe uma invisibilidade, apesar de não parecer, e hoje a gente vai ver um pouquinho que avançou, sobre a questão racial, a questão negra. Porque existe uma ideia, qual é a ideia, né? No exterior, e que existe também na maioria da população, de que o Brasil é o país da harmonia, né? Aqui é tudo muito tranquilo, brancos e negros convivem, olham lá para os Estados Unidos, não teve o apartheid, não teve, né? Essa coisa de que negro vai para um lado, branco vai para o outro. Não, aqui não teve, né? Então, aqui é o lugar da harmonia. Mas olha só, pessoal, estamos falando de um país de 350 anos de escravidão contra 130 anos de trabalho assalariado. Eu diria para vocês o seguinte, que a escravidão no Brasil é algo muito recente. E até hoje a gente vai ver traços da escravidão do povo negro nas políticas atuais e também na consciência e na forma como as pessoas enxergam os negros no nosso país. Queria partir daí para a gente tentar entender como que o racismo se expressa um pouco no cotidiano. A gente tem no Brasil a segunda maior classe trabalhadora negra do mundo. Isso não é pouca coisa. Isso, mais uma vez, aponta o seguinte: se a gente invisibiliza o problema da opressão, do racismo, para a segunda maior classe trabalhadora negra do mundo, não tem possibilidade de vitória, seja na greve dos federais, na greve dos servidores estaduais. Então, a gente precisa entender que reflexo que isso tem também. Agora, são N as teorias que a gente conhece para tentar explicar, né, o racismo. Teorias biológicas, né, do estudo lá do crânio, não, porque os negros, né, têm o crânio menor e, por isso, são inferiores. As teorias racialistas também, que muitas vezes inferiorizaram por problemas, por questões biológicas, pegaram as questões biológicas e disseram, não, aqui tem todo um setor que é inferior, que tem menos capacidade. Então, são N teorias que a gente vai encontrar na história que tentam justificar o problema da opressão de toda uma parte da população e que elas vêm para o Brasil também. Agora, o que mais pegou e segue até hoje é a ideia, como eu falei para vocês, de que no Brasil existe uma democracia racial, de que aqui trata-se do escravo, né, que é a figura do escravo dócil, e o senhor também muito gentil, que conviviam, né, tranquilamente. Depois a gente vai ver como que vem também a figura do mestiço, enquanto um produto dessa harmonia entre brancos e negros na sociedade brasileira. Acontece que o que a gente conhece sobre todo esse período que marca o Brasil, que marca a história do Brasil hoje, invisibiliza que o período da escravidão foi um período de muita resistência por parte da população negra, de muita revolta negra, de muita construção de quilombo no Brasil e de muita violência
por parte desses senhores, principalmente para as mulheres. São 4 séculos onde as mulheres negras... São 4 séculos de estupro por parte dos senhores, das mulheres negras, e que hoje a gente vai ver que, inclusive, segue sendo uma marca também a violência sexual em relação às mulheres. Não é pouca coisa. A ideologia escravista, e aí a história que nos contam é que uma princesa um belo dia acordou, foi lá e escreveu a abolição, mas ninguém conta que o que existia na época era um processo revolucionário em curso, que se a princesa não fizesse, os negros iam fazer no Brasil o que os haitianos fizeram. E aí o Carlos Daniel muito bem lembrou, o que os senhores tinham medo é que isso aqui se transformasse no Haiti, que foi o país que fez a primeira revolução negra no mundo. E a gente não conhece a história dessa resistência. A gente não conhece a história da resistência que, na maioria das vezes, foi protagonizada pelas mulheres. Não é só o Quilombo dos Palmares, é o Quilombo da Dandara também. São várias abalaiadas, vários processos revolucionários que a gente aprende na escola, nos livros de história, mas que a gente não sabe que foram protagonizados por mulheres negras, e que são símbolo da resistência. Precisamos dar visibilidade para isso, para poder combater uma ideia de que aqui é tudo harmonioso e de que os negros não resistiram a esse processo de 350 anos de escravidão. Isso ajuda na nossa luta cotidiana, ajuda a gente a avançar. Essa ideia também da identidade brasileira, que tenta diluir, na verdade, o negro, a identidade negra, que vem sendo no último período questionado, também é muito negativo para que a gente consiga superar a situação do racismo e de invisibilidade. No Brasil é mais ou menos assim, um termômetro, né? Mais negro, menos negro. Que negro nunca escutou? Ah, mas tu nem é tão negro, né? Não, a ideia do moreno não, muito obrigado, eu sou negro, né? Se faz de tudo no Brasil para que a pessoa não seja negra. Não, mas olha só, e aqueles então que se autodeclaram negro sofrem? Não, mas para que tu está dizendo que tu é negro? Então é mais ou menos como um termômetro, né? Quanto mais perto do branco, melhor. Quanto mais negro, pior. E aí vem a ideia do pardo, né? Não sei se vocês sabem, mas na década de 70 se tirou do IBGE a denominação de cor. O que o IBGE dizia quando o movimento foi questionar? Cor? Mas aqui é todo mundo igual, para que cor? Mas engraçado que os 40 anos que antecederam tirar a cor foi o que mais cresceu o processo de pardização. Pardo? Quem é pardo? O que é pardo? Senão a ideia da tentativa de invisibilizar todo um setor, toda uma história dos negros no nosso país. Então, esse termômetro, a gente também precisa estar atento, porque ele está tentando invisibilizar parte de uma cultura importante. Mas hoje, pessoal, como que é um pouco isso que a gente precisa chamar de consciência? A gente acha que cresceu a percepção sobre os ataques raciais. A gente vive numa conjuntura de muito ataque ao conjunto da classe trabalhadora. Mas a classe trabalhadora tem cor. E no Brasil, ela é majoritariamente negra. E vai ser a classe trabalhadora negra que mais vai sofrer com esses ataques. A nível internacional, nos Estados Unidos, onde a gente vive hoje. Estados Unidos, Obama, negro. A polícia do Obama mata. A polícia branca do Obama mata. Mas tem resistência da juventude em Ferguson. E tem uma revolta em curso. Isso não foi sempre assim. E no Brasil? A Cláudia, o Amarildo, a polícia fascista que a gente tem no Brasil, do Estado também, que é para proteger. Um jovem negro tem 145% de chance mais de morrer do que um jovem branco. Já pensaram nisso? Isso significa todo dia se vestir, pegar a mochila, sair e ter 3 vezes mais chances de ser morto por nada, por ser o estereótipo perfeito do suspeito de ter assaltado alguém, não é assim? É exatamente assim. Pelo quê, pessoal? Pela condição, até hoje, resquício do processo de escravidão, onde os negros, na verdade, não foram libertos e são vistos ainda como a população inferior que recebe os menores salários,
a gente vai ver que, em relação às mulheres, 56% menos as mulheres negras ganham, e isso até hoje é um reflexo que a gente vai enxergar. Como eu estava falando, tem resistência. A gente viu há 2 anos atrás, já fazem quase 2 anos, os rolezinhos também, nos shoppings, uma forma da juventude da periferia dizer que não quer viver em gueto, quer ter direito também. Direito, porque o Estado... Como que o Estado chega à maioria da juventude negra? Só através da polícia, da repressão. Não tem escola, não tem saúde, não tem cultura. É esse Estado que existe para a juventude negra hoje. A juventude negra, que está sendo, nessa conjuntura, atacada com a tentativa, mais uma vez, de encarcerar a juventude negra com a redução da minoridade penal. Se prisão adiantasse alguma coisa, o Brasil era outro. Nós temos a 4ª maior população carcerária do mundo. Mas o que esse projeto, que não é verdade que é só do setor conservador, porque ele vem também sob este governo atacar, que diz que é dos trabalhadores, o governo do PT, mas é sob este governo que vai ser protagonizado, não sem resistência por parte da juventude do movimento negro, um grande ataque à juventude, que é a redução da minoridade penal. Mas tem resistência e tem visibilidade. O que a gente notou também no último período? A taxa de natalidade entre os negros diminuiu. Mas a população negra aumentou, segundo o IBGE, percentualmente. O que isso quer dizer? Que avançou o processo de autodeclaração no último período. A duras penas. Mas avançou a possibilidade das pessoas se enxergarem, mesmo com todo esse processo de invisibilização que eu falei para vocês, enquanto negros. E a gente precisa estar fortalecendo isso e conseguir enxergar que essa é a única possibilidade de superação. Outra luta importante que o governo Dilma, antes, o governo Lula e o governo Dilma, que se diziam, que enganaram boa parte, cooptaram boa parte do movimento negro, a luta quilombola, foi sobre o governo Lula que a gente teve o menor número de titulação de quilombos, que é uma luta que ataca diretamente a propriedade privada, porque tem interesse em curso, porque tem um monte de terra quilombola por aí nas grandes cidades, que são os metros quadrados mais caros das cidades. E o governo, que se dizia o governo dos trabalhadores, dos negros, dos oprimidos, nada fez para que o povo quilombola pudesse ter as suas terras reconhecidas. Isso também é uma luta que hoje tem força e tem resistência por parte dos quilombolas. 272 mil negros morreram nos últimos 10 anos. Vítimas, e a gente tem que dizer, assim como as mulheres morrem vítimas do machismo, os LGBTs da LGBTfobia, os negros morrem vítimas do racismo institucional por parte da polícia, principalmente. E no Brasil, é esse o quadro que a gente tem. Como eu falei para vocês, todos os ataques que a Silvia bem falou, das MPs, da terceirização, que majoritariamente ataca as mulheres, mas que ataca as mulheres negras, vem para o colo daqueles que são mais oprimidos na nossa sociedade. Agora, especificamente sobre as mulheres negras, a gente viu no último período uma série de medidas, Só para vocês terem noção, 25% da população é composta por mulheres negras. Entre as mulheres são 52% são mulheres negras, que ganham 56% menos. O trabalho doméstico ele é uma marca, porque majoritariamente as domésticas elas são negras. E aí o governo Dilma faz uma grande propaganda da PEC das domésticas, Mas que quando a gente vai ver, representa uma limitação grande no que oferece para as domésticas, que 27% só tinha carteira assinada. Não apresenta um plano de possibilidade de profissionalização para essas mulheres que, em sua maioria, são mulheres negras. E isso vem sendo vendido como um grande direito que foi conquistado sob esse governo. 60% das mulheres negras são chefes de família. A Silvia falava aqui do mito, que a gente fala que é o mito da fragilidade feminina. O mito da fragilidade feminina existe para as mulheres brancas.
Para as mulheres negras, 350 anos de escravidão, mais 130 anos de trabalho assalariado, o lugar da mulher negra sempre foi no trabalho. Então, a mulher negra é vista como aquela que serve, aquela do trabalho pesado. Não tem mito da fragilidade para a mulher negra. Tem a mulher objeto. Tem a mulher com 4 séculos de estupro nas costas e que até hoje é vista quase como seu corpo como algo público. Porque o número de violência sexual e de assédio que as mulheres sofrem, tanto em casa pelos seus companheiros, como nas ruas, para a mulher negra, é muito maior. E isso segue até hoje. Então, a mulher negra é vista como um objeto. A globeleza, né, não é a maior expressão? O corpo da mulher... qualquer um pode vir, né, da mulher negra a serviço de todo mundo. Até hoje, esse mito, na verdade, existe e é colocado nas costas das mulheres também. Mas, como eu falava para vocês, tem um elemento importante, né? Boa parte do movimento negro, seja porque foi cooptado, seja pelo problema das ONGs, ter sido transformado em ONGs, né? Ele sofre, nos cortes que a gente viu, as secretarias, tanto em relação às mulheres, quanto ao movimento negro, a CEPIR, né, que é uma secretaria do governo que nada faz para conseguir fazer avançar a luta dos negros, teve um corte no último período de 56%. Como vai combater a violência em relação às mulheres com corte nas verbas? Como vai ter política em relação ao racismo com corte nas secretarias? Mas a dívida, em comparação, por exemplo, à dívida pública, que o governo paga, 46% do orçamento vai. E vai para quê? Dívida de quem? Crise, né? Crise econômica no Brasil, nos estados. No meu estado não tem dinheiro para pagar salário de servidor, mas tem dinheiro, mas os bancos continuam lucrando. Então é dinheiro da dívida para pagar e para manter quem sempre teve no mesmo lugar. Os banqueiros têm dinheiro, mas para a política de combate à opressão não tem. Queria tocar no último ponto, que eu acho que merece atenção nossa, que tem a ver com a questão internacional e a solidariedade que a gente precisa ter em relação aos haitianos. Como eu falei para vocês, os nossos irmãos haitianos, e a gente tem que assim os reconhecer, são expressão da primeira Revolução Negra que foi feita no Brasil. Hoje eles são cerca... No Brasil, não. No mundo, certo? São cerca de 60 mil haitianos que existem hoje no Brasil, que vieram para cá. Inclusive, eu diria que a gente tem que ter atenção ao processo de imigração que existe em todo o mundo e que pega de cheio a classe trabalhadora e principalmente os setores mais oprimidos. Em relação aos imigrantes, se a gente for juntar todos os imigrantes que existem hoje no mundo, eles formariam o 5º maior país em número de população. Mas os haitianos, que são cerca de 60 mil hoje no Brasil, eles estão numa situação que precisa de solidariedade por parte dos brasileiros. Como já foi falado aqui, eles vivem uma situação dual, assim, né? Porque, em que sentido? Passam a ideia de que eles vêm aqui para retirar o trabalho, né? Ao mesmo tempo, eles vivem uma situação de formalidade e informalidade, porque interessa muito que eles sejam empregados, certo? Interessa que eles trabalhem na terceirização, na construção civil, com salários menores dos que já existem. Ao mesmo tempo, parte deles vive numa situação de informalidade, sem nenhuma segurança. É muito importante que a gente atente a isso, não só pelo que aconteceu com a morte dos 2 haitianos, que são mais, que morrem pela situação de trabalho precarizada que existe também, mas porque os haitianos estão vindo para cá fruto também de uma política que o Brasil tem sido protagonista no Haiti. Eles vieram para cá fruto também de um terremoto em 2010 que destruiu e devastou o país, que matou 3% da população e que foi colocado lá uma missão de paz pela ONU, que o Brasil faz parte, que ao invés de reconstruir o país, na verdade manteve o caos para que as grandes empresas multinacionais pudessem ir para lá e explorar mais ainda a população haitiana, que come sim hoje bolacha de barro e ganha menos de $1 por dia. Por isso que os haitianos que vêm para o Brasil, que muitas vezes têm formação, 2, 3 formações, são professores, falam 3, 4 línguas, mas estão trabalhando nos postos de gasolina, como a gente viu um caso de xenofobia que chegou aí para a imprensa, também lá no Rio Grande do Sul, que foi para a imprensa nacional.
Por que que um francês, quando vem, né, para o Brasil, pode dar aula particular de francês, pode trabalhar na área de informática e tem o seu direito assegurado de exercer a sua profissão, mas quando os haitianos vêm para cá, todo o conhecimento, toda a cultura que eles poderiam vir e agregar ao nosso país é impedido, porque o Brasil é um país racista. E que impede que a gente consiga desenvolver, impede que os haitianos que vêm para cá, para tentar, muitas vezes, salvar os seus familiares que estão lá, mandar a quantia de $100, e que cada vez está mais difícil. Então, inclusive, o que a gente vê é que tem uma desilusão, porque em 2013 $100 era um valor, né, 235, agora na crise são quase R$400, e o salário deles não aumentou. Então, eles precisam da nossa solidariedade de classe e de raça, e compreender eles como os nossos irmãos. Para concluir, porque o meu tempo acabou, é muito importante que a gente dê visibilidade, e que essa visibilidade que eu falei para vocês, a luta racial, principalmente nas universidades, onde a gente encontra os terceirizados, a gente encontra os negros, normalmente entre os terceirizados, né? A gente tem que compreender que os negros são vítimas de uma dupla alienação. Porque além de não se enxergarem, né, a gente fala, né, se enxergar enquanto trabalhador, é difícil se enxergar enquanto negro no nosso país. Por isso que é tão importante políticas afirmativas, por isso que é tão importante espaços como esses, porque nós temos que rechaçar a ideia de que existe parte da população que precisa colocar um uniforme branco para que as pessoas não passem por cima. E, principalmente, os sindicatos, os servidores, precisam ter muita política para os terceirizados, que são os mais precarizados, que têm os contratos, como a gente falou, que ficam à mercê de empresas que trabalham 6 meses e recebem 2 meses. Então, só se solidarizando com essa parte da classe, que é uma parte importante da classe trabalhadora no nosso país, nas nossas categorias, é que a gente vai conseguir ter alguma vitória. Então, é por isso que a nossa luta é de raça e de classe, e que a gente precisa avançar sobre esse tema em todas as categorias, em todo o país. Obrigada.